Hoje a gente vai fundo em duas palavras que, sério, viraram o teatro e a literatura de cabeça para baixo: Ramon del Valle-Inclán e Esperpento. A ideia aqui é entender como que um espelho todo torto pode, no fim das contas, mostrar a verdade mais nua e crua. Tá, mas vamos lá. Afinal, o que diabos é esperpento? Só de ouvir a palavra já soa meio esquisita, né? Meio grotesca, quase um barulho. E olha, a intenção é exatamente essa. E quem está por trás dessa palavra, dessa ideia tão forte? É essa figura aqui, Ramon del Valle-Inclán. Para a gente sacar o que é o conceito, primeiro a gente tem que conhecer o criador. Então é isso. Para a gente entender a obra, temos que olhar para o artista. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Valle-Inclán. Olha, o Valle-Inclán não apareceu do nada, né? Ele nasceu lá em 1866, se tornou uma peça-chave do modernismo espanhol, mas o grande momento foi em 1920. Foi ali, com a peça Luzes da Boêmia, que ele botou no papel e formalizou o esperpento. E com isso, ele deixou um legado assim super radical que reverbera até hoje. Beleza, já conhecemos o homem, agora vamos para a ideia. E para entender de verdade o que é o esperpento, tem uma imagem que é simplesmente perfeita. Pensa na realidade sendo refletida num espelho côncavo, daqueles que distorcem tudo. E a definição principal é essa aqui. Basicamente, o esperpento é um estilo literário que pega a realidade e a deforma, mas de propósito, de forma sistemática. E para quê? Para jogar na nossa cara os lados mais grotescos e absurdos da vida. Essa distorção, ela não é por acaso, não. Tem um objetivo muito, muito claro por trás. E como que essa deformação aparece na prática? Bom, os personagens viram quase animais, se movem como se fossem marionetes. O que é feio, grotesco, vira uma espécie de beleza torta. A gente tem ali uma mistura maluca de humor bem sombrio com uma tragédia que dói na alma. E no fundo de tudo, sempre tem uma crítica social pesadíssima, sem dó. Num mundo esperpêntico, pode esquecer, não tem espaço para herói tradicional. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que fazer isso? Qual a necessidade de deformar a realidade de um jeito tão brutal? A resposta está toda no contexto da época. Era uma crítica feroz, direta à Espanha do início do século XX. E, sinceramente, ninguém explica isso melhor do que o próprio Valle-Inclán. Essa citação dele é a chave para entender tudo. Os heróis clássicos, refletidos em espelhos côncavos, dão o esperpento. Pensa só, ele pegava as grandes figuras, os mitos heróicos da Espanha e colocava na frente desse espelho torto só para mostrar no que eles tinham se transformado de verdade. E essa briga de narrativas fica muito clara quando a gente bota as duas visões lado a lado. De um lado tem a história oficial, sabe? Aquela de uma Espanha heróica, gloriosa, cheia de tradição e honra. E do outro, a realidade esperpêntica que Valle-Inclán enxergava. Uma sociedade corrupta, injusta, totalmente absurda, mas que se escondia atrás dessa máscara de glória. Para ele, deformar tudo era o único jeito de arrancar essa máscara e mostrar a verdade. Mas o mais interessante é que o impacto do esperpento não ficou só nos livros do Valle-Inclán, não. Essa ideia foi tão radical que ela transbordou da literatura e influenciou um monte de coisa, como a gente vai ver agora. Para se ter uma ideia, o esperpento é tipo um avô do teatro do absurdo. A influência dele no cinema espanhol é gigantesca. É só olhar para diretores como Luis Buñuel ou, mais recentemente, o Alex de la Iglesia. E no fim das contas, essa técnica se tornou uma ferramenta poderosíssima para a sátira política. Um jeito de meter o dedo na ferida do poder e da hipocrisia, não só na Espanha, mas em qualquer lugar do mundo. Então, o ponto mais importante para guardar é este. Esperpento não é só sobre mostrar coisas feias por mostrar. Pensa nele mais como um bisturi de um artista, sabe? Usado com uma precisão cirúrgica para cortar e revelar uma verdade que está escondida, uma verdade que incomoda. É sobre encontrar a verdade justamente naquilo que é grotesco. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Se o Valle-Inclán usou o espelho côncavo para escancarar a verdade do tempo dele, que tipo de espelho a arte de hoje em dia está usando para refletir o nosso mundo? E mais importante, o que a gente vê quando olha para esse reflexo?